Bom dia, querida igreja, bom dia a todos que estão nos ouvindo nesta hora. Com alegria que eu mais uma vez estou aqui para falar com o nosso povo, falar com a nossa gente, transmitir aqui a nossa palavra. Domingo pela manhã é dia de estudo bíblico em nossa igreja. Nós estamos estudando a palavra do Senhor todas as manhãs de domingo às 10 horas e hoje eu estou aqui para passar mais uma lição, para aprendermos juntos, para juntos adorarmos o nosso Deus nesse tempo de reclusão, onde a nossa palavra tem sido ministrada através das nossas redes sociais. E hoje quero deixar para você, igreja querida de Motas, nossa missão batista de Motas e tantos quantos outros estiverem nos ouvindo e assistindo nesta hora. Deixa eu ler para você hoje, Mateus no capítulo 13, versículos 24 a 30, vai dizer assim a palavra do Senhor. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo a boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: escolhei primeiro o joio e atai os molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no celeiro. Mas lê também Mateus 13, 47 a 50, que vai dizer assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanha toda a qualidade de peixe. E estando cheia, a puxaram para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos bons, os ruins, porém lança fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E até os 50. Agora Mateus 13, 40 e 42. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vejam, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Esse é um tempo, mais uma vez, de ouvirmos Deus. Nós estamos estudando a palavra, como eu disse, aos domingos, pela manhã, nossa igreja, a revista Parábolas de Jesus. É uma série Vida de Cristo, da editora Cristã Evangélica, e temos nos baseado por aqui, por esse belo estudo dessa palavra. Queridos, Jesus está mais uma vez ensinando aos discípulos. E uma coisa que a gente precisa compreender logo aqui no início é que o mal e o bem, eles sempre vão estar presentes. Na nossa caminhada, nós vamos defrontar com o mal, com o bem, com pessoas boas e com pessoas não tão boas, ou pessoas ruins. Joio e trigo, mais rede de pescar. E Jesus usa essas figuras, essas ilustrações. Ambas essas parábolas, queria dizer para você que tem um contexto, um diálogo, um discurso escatológico. Elas falam dos fins do tempo, ou do fim do tempo, melhor dizendo, né? Fim dos tempos. Fala da volta de Jesus. Claro que Jesus vai tratar aqui também de questões da realidade, questões do reino presente, mas também da vinda de Jesus Cristo. Constantemente você verá Jesus dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante. Então Jesus, ele fazia as comparações para um melhor entendimento dos seus discípulos e das pessoas que ouviam. Joio e trigo.
e também rede de pesca. É o que ele usa hoje para nos ensinar. Então Jesus ele revela algumas verdades espirituais, né? Verdades espirituais que ele revela, né, a quem crê nele de verdade. Está revelando aos seus discípulos. A razão de falar as parábolas era essa: falar com discípulos, falar com o seu povo, e tinha um melhor entendimento, tinha interesse na palavra. O que nós aprendemos aqui? Que tem coisas que Jesus irá tratar somente com discípulos. Tem coisas que Jesus irá tratar somente com servos, com as pessoas que creem. Vejam, grande parte da multidão não estava interessada na mensagem de Jesus. Aquela multidão que estava rodeando Jesus, que estava constantemente acompanhando Jesus, ela estava interessada nos benefícios, nas bênçãos, nas curas, no pão. Então, grande parte da multidão que o acompanhava não estava interessada nem na sua mensagem e nem era receptiva à mensagem de Jesus, não estava interessada nele. Infelizmente, queridos, essa é uma triste realidade, que ainda existe hoje multidões, né? Pessoas que estão, às vezes, congregando, pessoas que estão participando. Ainda há multidão que está desinteressada em Jesus nos dias de hoje. Pessoas que estão só no meio da multidão, falta interesse, falta compromisso, falta ser discípulo, falta ser servo, falta ter uma experiência real com o Senhor. Então, ao falar dessas parábolas, Jesus ele revela algo aqui tremendo. Ele fala de uma triste realidade de pessoas que estão entre nós. Pessoas que pensam ser, mas não são. Não é trigo e é joio. Ele fala de peixes de qualidade, peixes impróprios. Quem é e quem não é. Na multidão haverá sempre o bom e sempre o ruim. Sempre o que é e o que não é. Mas muito cuidado, que isso precisa ser uma avaliação feita aos olhos de Jesus. Jesus aponta sobre a atualidade desse tempo presente, né? Ele fala desse momento atual que vivemos, do tempo presente, daquele momento que ele estava ali com os discípulos, mas também fala do grande julgamento, ele fala da segunda vinda de Cristo, ele fala do juízo final. Mateus 13, 42 e Mateus 13, 40 e 42, ele vai dizer assim, olha, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometeram iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai, do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz ele. Vejam, queridos, a gente precisa entender aqui essas duas parábolas, né? O que realmente Jesus está ensinando aos seus discípulos. Observem o seguinte e guardem no seu coração. Ele usa aqui a figura de fazendeiros e pescadores. Fazendeiros e pescadores eram pessoas muito próximas a Jesus. Então a parábola do joio, ela é descrita com mais detalhes por Jesus. Jesus ele ilustra mais, ele é mais, eu diria assim, mais criativo, ele vai especificando cada personagem que está nessa parábola do joio e do trigo, elementos dessa palavra como o fazendeiro, como os servos, como o inimigo, o que semeou, o que colheu, né? A época de ser semeado, a época de ser colhida, a reação, a orientação do dono da casa, do dono da fazenda e da casa, também dizendo, né, aos servos. Já na parábola da rede, Jesus ele é mais sintético, ele vai falar de forma mais breve, dizendo aqueles que apanham peixe de todos os tipos. Ele não faz tanto detalhe, tanto comentário em relação a esse aqui. Quem apanha peixes, quem lança a rede, quem apanha peixes de todos os tipos, né? Ele faz então uma comparação, ou ele coloca essas duas palavras para falar da atualidade do reino e do futuro do reino, da vinda do Senhor Jesus. Então, primeira coisa, vamos pensar isso. Fazendeiros e pescadores, pessoas que estavam muito próximas a Jesus. Os fazendeiros semeando a semente em suas terras, e os pescadores por profissão, profissionais pescadores, também no trabalho de separar peixes bons e peixes ruins.
Deixa eu te lembrar, queridos, que os judeus eles sempre guardaram instruções alimentares dadas na Torá. Sempre fizeram isso. Sobre os alimentos, o que incluía aqueles que eram oriundos do mar. E vejam o que diz Levítico 11, 9 e 10. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas nos mares, nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatana nem escama, estes serão para vós outros abominação. A pergunta é: o que havia de comum entre o fazendeiro e o pescador? Vamos pensar nisso. O que havia em comum entre eles? Entre o que plantava o trigo e o que pescava, né? O que havia em comum? É que até o momento em que as redes eram retiradas da água, ou até mesmo a hora da colheita, não se podia avaliar então o resultado, não se podia então saber o que era bom, o que era ruim. Era preciso aguardar o resultado da colheita, ao mesmo tempo aguardar o resultado da pesca. Tanto o fazendeiro quanto o pescador precisavam esperar pacientemente por aquele momento. Aqui tem um detalhe: o que era bom, ruim, só poderia saber no final. Eu creio que você já está entendendo esse contexto. Eu creio que você está entendendo o recado do Senhor nessa manhã. Jesus vai explicar essas parábolas, né? Jesus fala das realidades do reino, dos céus, e essa realidade, quando ele falava, fascinava os seus ouvintes, ainda que muitos deles entendessem apenas a história, mas não entendiam o significado da história. É como você conta uma história para alguém e a pessoa compreendeu a história, entendeu a história, mas não entende o significado. Eles conheciam a história, aprendiam a história, mas não entendiam o significado, correto? Então Jesus ia e explicava o significado dessas histórias. Jesus contava a história, agora entender a história era outra coisa, entender o significado da história era outra coisa. Então Jesus explica o que era joio na plantação e Jesus fala nos detalhes, ele explica o momento presente, desde o momento presente até o resultado final, né? O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, explicando a parábola do joio e do trigo. O campo é o mundo, tudo que está à nossa frente. A boa semente são os filhos do reino, né? Você é a boa semente, você vai plantar a boa semente. A semente é a palavra do Senhor. Você é considerado como aquele semeador que lança a boa semente. Joio são os filhos do maligno, querido. Então, o que o inimigo semeou, o joio, o inimigo que semeou o joio é o diabo, correto? A ceifa é o tempo do fim, é a consumação dos séculos. Ceifeiro, os anjos. Então, ele vai e explica com detalhes a parábola do joio, mas também explica com detalhe sobre o pescador e a rede, né? O pescador e a rede. Os pescadores recolhem peixes bons e ruins. Foi explicada para Jesus também no contexto da história, né? Os pescadores separam peixes impróprios e lançam fora. Assim será também na consumação dos séculos. Então, nas duas parábolas estudadas aqui nesta lição, Jesus vai falar sobre a presença dos ímpios no meio dos justos. Olha, o tempo em que acontecerá a separação entre eles, e quem compete essa tarefa será os anjos, né? Assim será a consumação dos séculos. Assim será na consumação dos séculos. Jesus vai explicar o que vai acontecer, que vai haver uma separação, né, dos ímpios e dos justos. Jesus fala então sobre o fim dos tempos. Fará um trabalho de separação entre o bem e o mal, né? Os ceifeiros, que na parábola do joio lançarão os maus na fornalha, são os mesmos anjos que na parábola da rede separarão os maus entre os justos para então lançá-los na fornalha. Querido, guarde uma coisa no seu coração: não somos nós que julgamos, né, ou julgaremos uns aos outros. Serão anjos sob o comando de Jesus, o advogado justo e fiel, aquele que nunca falha e nunca falhou. Existem verdades bíblicas aqui que nós precisamos saber, né? Jesus ele vai ensinar que os servos não deviam arrancar o joio antes do tempo, correto? Então a verdade é a seguinte: existe um tempo, um juízo final, e quem vai separar bons e ruins é o Senhor,
né? Destaca aqui o ministério dos anjos, né? Os anjos, eles têm sua missão, estão submissos à ordem do Pai, sobre a ordem do Senhor. Eles vão separar bons e ruins. Quando isso vai acontecer? Isso mostra também que o tempo é de Deus, né? Mas o tempo é de Deus. Mateus 24:36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão Deus. Então a parábola vai mostrar a participação dos anjos no envolvimento desse grande dia, sobre ordem do Pai, e mostrar que esse tempo é do Senhor. Agora a verdade é essa, é preciso saber que vai haver um juízo final. O trigo recolhido nos ceifeiros e os peixes colocados no cesto, os peixes bons, são os salvos, convidados pelo Senhor a entrar no reino dos céus. Muito bom, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, diz o Senhor lá em Mateus 25, de 21 a 23. De outro lado, os peixes, né, os grandes cestos de peixes que serão lançados no fogo, os peixes impróprios para o consumo, né? Peixes que são lançados no fogo são peixes impróprios para o consumo. Da mesma forma, os feixes de joio e quantidade de peixes impróprios que não estão prontos para o consumo serão também jogados fora, serão queimados, né? Vejam, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes, ou seja, sentença da condenação eterna será dada pelo Senhor aos bons e aos ruins. Qual é o nosso grande desafio, queridos? Até a volta de Jesus. Qual é o nosso grande desafio? É que nós vamos ter que conviver com o bem e o mal até o fim. Nosso grande desafio, né, primeiramente, levar pessoas a Cristo, falar do amor do Senhor e entregá-las ao Senhor. Esse é o nosso grande desafio. Mas o outro desafio é que saber que o Espírito Santo é que convence essas pessoas do pecado, do juízo, e leva ao arrependimento. Todavia, nós vamos ter que conviver com o bem e com o mal até o fim. Não há como afirmar numa igreja local ou numa reunião cristã, e nós participamos muito disso, que todos são trigo ou peixes bons para o consumo. Não tem como. O diabo, nosso adversário, inimigo de nossa alma, sempre vai semear joio naquele meio, sempre vai semear, né? E aí somente os anjos, somente o Senhor pode detectar ali quem são os maus entre os justos. Quem são os maus? Quem já ouviu essa expressão? Fulano é crente, é da igreja, mas faz isso ou faz aquilo. Olha aí, Jesus explicou. Jesus vai falar sobre isso. Joio e trigo, eles crescem juntos. Os peixes bons, os peixes ruins, sempre serão achados vivendo no mesmo ambiente. Então, é um tempo de muita oração, de muita reflexão. É por esta razão, né, que um estudioso, comentarista, J.C. Ryle, que fala em Meditações do Evangelho de Mateus, ele vai dizer o seguinte: olha, devemos tomar cuidado para não ninar pecadores dormentes. Dizer-se a todas as pessoas batizadas que elas nasceram de novo, que possuem o Espírito de Deus, que são santas e são membros do corpo de Cristo, à luz de parábolas como esta, é inconcebível, né? Quem é e quem não é. O Senhor sabe quem é e quem não é. Cabe a nós orarmos, cabe a nós evangelizarmos, testemunharmos, levar uma vida santa diante do Senhor, porque o joio e o trigo, eles estarão presentes como peixes bons e peixes ruins. A verdade é essa: joio e trigo, peixes de todos os tipos, continuarão vivendo juntos nesse meio. Mas vai ter um dia que essa separação vai acontecer. Jesus vai dizer assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Prudência e vigilância deve ser o cuidado que deve ter um discípulo de Jesus, um servo do Senhor. Eu te dou um conselho que vale para mim e vale para todos nós. Conselho a todos nós: tenha paciência, tenha perseverança. Nossa missão não é excluir pessoas que parecem joio. Bastante cuidado. Peixes bons e ruins, eles vão nadar na mesma água, mas vai chegar o tempo da separação, e essa tarefa, ela é do Senhor.
Essa parábola, ou as parábolas do joio e da rede, destacam a realidade do juízo final de dois únicos caminhos de toda a humanidade. Naquele dia, o Senhor vai agir pela força do seu poder, como juiz justo e fiel. E aí se cumprirão as Escrituras. Entende? Essa palavra é do seu coração, essa palavra é para o meu coração. Atentos, joio e trigo caminham juntos e um dia vai haver a separação. Peixes bons e peixes ruins estão no mesmo ambiente, no mesmo habitat, e um dia serão separados. Quando Jesus falou, se espera esta colheita do trigo, espera para tirar os peixes impróprios da rede. Ele estava dizendo, porque tem um tempo, vai ter um tempo de conviver junto, mas vai ter um tempo de separação, que todos nós possamos entender que precisamos ser trigos e bons peixes, para um dia, nesse grande juízo final, sermos separados como aqueles que vão estar com o Senhor, e jamais desejar que alguém vá para essa fornalha de fogo ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Que Deus nos abençoe, possamos entender a sua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos e até logo mais, quando voltaremos na nossa mensagem das 19 horas. Deus te abençoe, querido. Fiquem na paz do Senhor.